Olá a todos, meu nome é Ronaldo Mansur, sou bailarino profissional, professor e pesquisador. E vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Casa, Movimento e Coreografia, Aspectos da Corporeidade e a Relação de Afeto com o Ambiente Construído pós-pandemia. Esse trabalho é uma pequena parte do principal motivo da minha pesquisa de mestrado que eu venho desenvolvendo no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa. Esse trabalho surgiu de experiências em ações educativas que foram realizadas no âmbito escolar, sendo a Residência Artística Planta Baixa na Nuvem, desenvolvida pelo NEPARC, que é o Núcleo de Estudos e Práticas Artístico-Corporais, também da Universidade Federal de Viçosa. Essa residência ela foi realizada junto com estudantes do Colégio de Aplicação CAP Colune, da UFV, entre agosto a dezembro de 2020, o ano que marcou uma ruptura sem precedentes no cotidiano global. E foi quando a pandemia do coronavírus nos impôs o confinamento e fez com que quase todos nós tivéssemos que ressignificar a relação do nosso corpo com o espaço das nossas casas. A casa, que tradicionalmente já tinha esse significado de abrigo e proteção, passou a concentrar múltiplas funções, como, por exemplo, o trabalho, estudo, lazer, descanso e, no caso dos artistas, também a criação e a produção cultural. Essa transformação alterou radicalmente o que é chamado de percepção do espaço doméstico. Autores como Schmid, principalmente, já nos alertavam que a noção de conforto nos espaços é dinâmica e depende das experiências corporais em um ambiente. Durante a pandemia, a casa deixou de ser apenas um lugar de descanso e se tornou também um espaço multifuncional, marcado por tensões, mas também por readaptações. Para os artistas, especialmente para os da dança, isso significou reinventar linguagens e processos criativos. Ou seja, de modo emergencial, a arte precisou se adaptar às telas, principalmente, às mediações digitais e aos ambientes reduzidos. E é nesse contexto que a videodança se consolidou como uma linguagem estética capaz de manter viva essa prática artística e a democratização do acesso à arte, principalmente em tempos de confinamento. Foi então a partir desse cenário que surgiu a pesquisa. O objetivo então foi questionar as adaptações emergenciais dos corpos durante o confinamento, evidenciando como o corpo se relacionou com o espaço da casa e de que maneira essas experiências abriram novas perspectivas pedagógicas e criativas no pós-pandemia. Para isso, o NEPARC desenvolveu a residência artística Planta Baixa na Nuvem. Essa residência é inspirada na obra Planta Baixa, de Camilo Oliveira, que é uma instalação cênica interativa que parte do desenho arquitetônico de uma planta residencial para criar experiências corporais performativas. Adaptada ao formato remoto em 2020, a residência foi realizada com estudantes do ensino médio do Colune da UFV. E as práticas envolveram esboços de plantas baixas dos cômodos mais ocupados pelos estudantes, a gravação e envio de áudios sobre suas rotinas e experiências nesses espaços durante o confinamento, e em seguida a equipe do NEPARC integrou esses materiais produzidos pelos alunos na produção coletiva de materiais artísticos que deram origem à videodança Planta Baixa na Nuvem. Posteriormente, no ano de 2023, as ações foram retomadas em formato presencial, já no contexto pós-pandêmico, sendo que a aplicação se baseou no esboço de plantas baixas, depoimentos escritos pelos estudantes e realização de prática corporal artística, seguida de debates que permitiram ampliar as reflexões sobre memória, afeto e corporeidade. Os resultados revelaram dimensões significativas sobre a forma como esses corpos se relacionaram com a casa durante e após a pandemia. Primeiro, foi possível observar que a casa ela foi ressignificada como um espaço afetivo e multifuncional. Ou seja, ambientes que antes possuíam funções pré-determinadas passaram a ser apropriados de diversos modos. O quarto, por exemplo, foi identificado por muitos estudantes como lugar de segurança e de recolhimento, mas também se transformou em espaço de estudo e para outras atividades. E essa sobreposição de funções fez emergir novas percepções de conforto e de desconforto, e mostrou como esses corpos precisaram se adaptar a um único espaço para as mais diversas demandas. Aconteceu um movimento de reapropriação e recriação dos ambientes domésticos, sendo que muitos estudantes relataram a necessidade de reorganizar móveis
e inventar novos usos para os cômodos e até mesmo criar espaços simbólicos para lidar com o confinamento. E essa reinvenção evidenciou essa potência criativa do corpo diante das limitações físicas durante o confinamento. Emergiu também, de forma muito clara, essa ambivalência entre afeto e enclausuramento. Se por um lado a casa foi percebida como um espaço íntimo de proteção, por outro também se tornou esse lugar de restrição, privação de experiências sociais e sensações de imobilidade. Essa dualidade foi central para as reflexões produzidas durante a residência artística, porque ela revelou como os espaços domésticos pôde tanto acolher quanto aprisionar esses corpos. Já as tecnologias desempenharam um papel essencial nesse processo, porque as próprias atividades da residência, mediadas pelos recursos digitais, como gravação de áudio, desenhos digitalizados e os encontros virtuais, mostraram que o ambiente virtual se somou ao ambiente físico como espaço de produção e de convivência. Nesse sentido, a videodança Planta Baixa na Nuvem se destacou como um produto artístico coletivo, que uniu diferentes camadas, que são os relatos sonoros dos estudantes, as planta baixas desenhadas por eles e os movimentos corporais registrados pelos bailarinos do NEPARC. Então, esses resultados não ficam restritos apenas à continuidade da prática artística em tempos de crise, mas eles acabam revelando um processo profundo de ressignificação da casa. De um espaço arquitetônico padronizado, ela se tornou palco, laboratório, lugar de memória e território de experimentação diversa, estética e afetiva. Esses resultados dialogam com importantes referenciais teóricos que ajudam a compreender como o corpo se relaciona com os espaços em tempos de crise e readaptação. Por exemplo, o conceito de corporeidade nos mostra que o corpo não é apenas uma entidade biológica, mas sim um instrumento relacional com o mundo, que se adapta, ressignifica e cria sentidos no contato com esse espaço. Nesse contexto, as experiências relatadas pelos estudantes, como a ressignificação do quarto ou a recriação da sala de estar, são exemplos práticos dessa dimensão relacional. Já a noção de espacialidade evidencia que a qualidade dos espaços não está apenas em sua forma arquitetônica, mas na maneira como são vividos e apropriados pelos corpos. Isso se manifesta nas novas funções atribuídas aos cômodos da casa, nas reorganizações de móveis e nas criações simbólicas realizadas durante o confinamento. Também é importante lembrar as reflexões sobre as noções de conforto, que não podem ser reduzidas às medidas técnicas, matemáticas, mas deve ser entendido como uma experiência multissensorial. Durante a pandemia, essa experiência ela foi intensamente transformada. Ou seja, a sensação de conforto e proteção coexistiu com sentimentos de enclausuramento e limitação, o que revelou essa complexidade ainda maior da relação corpo-espaço. Nesse ponto, cabe mencionar a chamada Cozinha de Frankfurt, que foi projetada por Margaret Schutte-Lihotzky em 1926. Essa cozinha se tornou símbolo do processo de padronização dos espaços residenciais, e ela era a cozinha racional que buscava otimizar o tempo e o movimento das mulheres no espaço doméstico, a partir de uma organização funcional quase coreográfica. Porém, como mostram alguns autores, na contemporaneidade essa padronização acabou afastando a possibilidade de personalização dos espaços e reduziu a diversidade de experiências corporais nos ambientes residenciais. O contraponto oferecido pela residência artística é justamente esse, que mesmo em ambientes padronizados e limitados, o corpo encontra modos de resistir, de se reinventar e de criar. E ao ressignificar o quarto, a sala ou a cozinha, os participantes mostraram que a arte é capaz de desenvolver subjetividade, afeto e sentido ao espaço construído. Portanto, a residência não apenas manteve a prática artística em tempos de confinamento, mas reafirmou a dança como linguagem interdisciplinar e pedagógica, capaz de provocar essas reflexões críticas sobre como habitamos nossos espaços no presente e como que isso pode se transformar no futuro. Em síntese, esse trabalho mostra que a pandemia nos obrigou a rever a função da casa e a escutar novamente o corpo em relação a este espaço. O lar, que se tornou esse espaço além de multifuncional, um lugar de confinamento, também se revelou um espaço de afeto, de memória e de criação.
E foi por meio da dança que os estudantes puderam refletir criticamente sobre sua vivência cotidiana, ao mesmo tempo em que construíram coletivamente uma obra artística que deu voz às suas próprias experiências. No contexto pós-pandêmico, fica o desafio de compreender como essas ressignificações permanecerão. Como o corpo seguirá reescrevendo os seus afetos e suas coreografias no ambiente construído, né? Essas questões abrem caminhos para futuras investigações que reforçam essa importância da arte como ferramenta de reflexão crítica e de transformação social. Ademais, eu gostaria de agradecer a todos e todas que assistiram esse vídeo. Agradeço ao NEPARC e aos estudantes do Colune que participaram dessa experiência tão significativa. Um agradecimento também ao LATECA, ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo, ao Departamento de Artes e Humanidades, curso de dança, ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, à FAPEMIG por financiar a pesquisa e à Universidade Federal de Viçosa. Muito obrigado.